Olá, gente rica! Você sabe por que o justo sofre? Você sabe quem escreveu o livro de Jó? Você consegue se colocar no lugar dele? Jó era um homem justo, piedoso e íntegro. E a palavra íntegro em hebraico significa completude, ou seja, Jó era bom em tudo que ele fazia. Esse é um livro estranho, profético, que fala das experiências do coração. E apesar da Bíblia ser um livro judaico-cristão, Jó não era israelita. O livro diz que ele era da terra de Uz, apesar dele louvar um único Deus verdadeiro. E quando eu pesquisei, eu descobri que Jó era um árabe, porque uma das localizações mais prováveis para a terra de Uz é assim lá na Arábia, né, a leste de Petra, que fica na Jordânia, onde ali perto da Arábia Saudita, né? Ou mais também assim próximo de Bazã, que fica assim a leste da Galileia, ao sul de Damasco e da Síria. E a palavra-chave de Jó é provar. Provas de sentimentos muitas vezes acontecem para nos treinar, nos instruir ao invés de castigar. E Jó é assim, sem dúvida, um dos melhores poemas já escritos na Bíblia. E talvez seja assim um dos livros mais antigos das obras literárias. E é um livro anônimo, porque muitos historiadores acreditam que foi Moisés, outros acreditam que foram israelitas que escreveram esse livro, baseado no uso que ele faz do nome de Deus. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Várias pessoas acham também que Jó não existiu, mas foi assim um personagem criado por uma obra de ficção para contar uma história de superação. Mas eu te digo, se você está entre essas pessoas que não acreditam na real existência de Jó, então você também não pode acreditar na existência de Noé e tampouco de Daniel. Ao ler este livro, não é por acaso que a gente vai observar que é assim o mais antigo. E ele trata também de um dos problemas mais antigos da humanidade. Você deve estar se perguntando assim, como assim, Cris? Eu vou te explicar. E essa é uma das perguntas iniciais que eu fiz para você refletir. Quantas pessoas você já conheceu na sua vida, se referindo a si mesmo a outra pessoa? Tipo assim, puxa vida, essa pessoa não merecia passar por isso. Essa pessoa é tão querida, ela não merecia sofrer tanto assim. Não é verdade? A gente vê tantas pessoas ruins vivendo assim de boa por aí, sem metade do sofrimento daquelas outras, né, que estão sofrendo. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém que você conhece? Assim, por que que o justo sofre? Pois este é o tema principal e o enigma de todos os tempos. Fica aqui comigo até o final e vamos juntos descobrir o significado dessa obra e por que Deus permitiu que tanta gente sofresse e continue sofrendo. E você, me conta, já se perguntou alguma vez por que que uma pessoa tão querida morreu de uma doença tão terrível? Ou por que que outra ficou confinada num leito de dor e sofrimento? Pois é. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira. Se inscreva, aperte o sininho, curta para mostrar ao YouTube que esse vídeo é assim relevante, né? E compartilhe com alguém que você ama e que precisa ser ativado para ampliar a visão. Vamos começar nosso estudo? Então, simbora! Bom, eu amei aprender mais e eu quero compartilhar com você porque eu amo ensinar o que eu aprendi, eu sou dessas, entendeu? Quanto mais eu ensino, mais o universo me envia coisas novas para eu aprender e ampliar a minha visão. Bom, como eu sempre faço, eu vou dividir esse livro em alguns temas. E aqui eu dividi em 4. O primeiro tema, ele fala sobre a soberania de Deus, que está acima de todas as coisas, inclusive de Satanás, lógico, né? Os seus caminhos são assim além da nossa compreensão e capacidade humana de entendimento. Contudo, o Senhor se oferece a nós através da sua presença, do seu conforto, do seu amor. O segundo tema, ele vai falar da bondade e da justiça de Deus, ao mesmo tempo em que reconhece que às vezes coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa, né? O terceiro tema
mostra que Satanás é o adversário de Deus e da sua criação, que somos nós. E o objetivo dele, que é matar, roubar e destruir, mostra que ele quer cada vez mais nos afastar de Deus, gerando descrença em nossos corações e nas nossas mentes. Mesmo que a gente não saiba o que acontece no mundo espiritual, nós somos afetados por ele. Então, primeiro, vigiai e depois orai. E o quarto tema, que também é o último, é assim, busca uma resposta adequada ao nosso sofrimento e ao sofrimento dos outros. Porque Deus espera que nós sejamos assim pessoas honestas, fiéis, né? E que a gente confie nele, apesar do nosso sofrimento. Será que nós somos capazes disso sem ficar reclamando, murmurando, cheio de mimimi? É muito fácil a gente ficar confuso em relação aos problemas de sofrimento. Lá no livro de João, eu não me lembro exatamente o capítulo nem o versículo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, tá? Os discípulos de Jesus, eles pensavam que o sofrimento era resultado do pecado de cada um. E acredite você, se quiser, ainda tem muita gente hoje em dia que pensa da mesma maneira que os discípulos pensavam. E o drama de Jó oferece assim, uma solução para esses problemas, porque ele mesmo dá a resposta de Deus. É muito estranho acreditar, né, que o sofrimento de Jó estava assim, honrando a Deus. Quando nós ouvimos muitos coaches hoje dizendo que o sofrimento é uma crença limitante, que nós precisamos ressignificar isso, e precisamos ressignificar mesmo, né? Mas ao estudar esse livro, nós vamos perceber que Deus precisava confiar na fidelidade de Jó, apesar do sofrimento. Você já parou para pensar como seria a nossa vida se nós aprendêssemos a dar graças e agradecer por tudo que nos acontece, independentemente se é bom ou se é ruim? Se nós acreditássemos verdadeiramente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está lá escrito em Romanos 8, tá? No capítulo 28. Vá lá e lê isso aí, abra sua Bíblia. Bom, eu sugiro que você leia esse livro de Jó 2 vezes. A primeira como uma simples narrativa para você conhecer a história toda de Jó. E não apenas assim parte do que você já ouviu, seja na igreja, alguém falando, algum vídeo no YouTube, né? E a segunda vez que você calce as sandálias de Jó e tente se imaginar assim prostrada no chão, em agonia, se coçando com pedaços de cerâmica, entendeu? Enquanto seu mundo assim desaba ao seu redor. Tenta sentir isso, se colocar no lugar dele e do outro, entendeu? Sabe por quê? Porque esse livro nos conta sobre o sofrimento humano. Veja assim os amigos de Jó, como assim, os nossos amigos, o meu amigo, meus amigos e seus amigos, né? Porque alguns também cometem o erro de pensar que o nosso sofrimento é algo que Deus quer nos punir por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Os amigos dele chegaram ao ponto de perguntar: acaso já pereceu algum inocente? Eles achavam que Jó tinha assim, um grande pecado escondido para estar assim, sofrido daquela maneira excepcional, né? Quantas vezes nós, eu, você, já olhamos para algumas pessoas e assim julgamos elas silenciosamente, quando eles poderiam assim ser, na verdade, justos sofredores como Jó. Reflita apenas pense, não precisa responder, tá? Essa história, ela começa assim com uma cena no céu e depois mostra como é que foi a trajetória de Jó, da riqueza, da plenitude, da abundância, para a pobreza, para a escassez, para a falta de tudo. Logo depois entram 4 amigos de Jó. Naquela época, eu aprendi que existia assim, uma forma bem drástica de lamento, né? Geralmente reservada para caso de mortes ou desastre total. Eles rasgavam seus mantos de nobreza, eles choravam em voz alta, eles lançavam pó na cabeça e ao ar. E depois eles se sentavam em silêncio diante daquela pessoa e ficavam por 7
dias e por 7 noites. Será que você tem amigos que fariam isso por você? Quantos seriam? Você faria isso por seus amigos? Outro detalhe que eu aprendi na minha pesquisa é que eles ficavam em silêncio. Até a pessoa que estava ali sofrendo, enlutada ou em qualquer momento, falasse primeiro. Porque se você falasse antes, seria assim, uma falta de respeito, né? E ele era o primeiro amigo dele, era assim um tipo de religioso dogmático. Você sabe o que é um dogmático? Eu vou te contar. É assim, aquela pessoa que impõe com autoridade. É uma pessoa assim categórica, imperativa, né? E aí o que ele fez? Ele declarou que recebeu de Deus um sonho, uma mensagem divina relacionada à miséria de Jó, né? Isso confirma que a crença nos sonhos de oráculos, né, era bem atestada no mundo antigo. E eles achavam que Deus falava com eles através dos sonhos. O segundo amigo foi Bildad, que foi assim um consolador. Mas assim, para banalidades, né? Ele fez assim um discurso bem simplista, tipo assim, olha, Deus castiga o mal e liberta o justo. Por aí, tá? O terceiro amigo foi o Zofar, que se julgava assim, o cara. Ele achava que ele era o dono da verdade. Ninguém tinha mais sabedoria religiosa do que ele. Você conhece alguém assim? Tipo assim, o embaixador de Jesus na Terra? Pois é. E esses 3 primeiros amigos, eles estavam assim de acordo em quase tudo, né? Pois eles achavam que os ímpios sofreriam pelos pecados e o justo seria recompensado. O quarto amigo foi o Eliú. Era um jovem impetuoso, imprudente. Ele tinha assim, uma resposta bem mais afetada para o presente e acertada, né? Mas ele acabou fazendo um discurso estranho, né? Porque ele chegou ao ponto de dizer que por Deus ser um pai amoroso, ele estava disciplinando Jó. Isso tudo assim que a gente lê nesse livro, você percebe que é mais assim para nos ensinar a não surpreender quando nós encontrarmos hipócritas em nosso caminho. E em todas as congregações do Filho de Deus, né? Sabe por quê? Porque Satanás veio para causar dano aos santos, para distrair a nossa atenção, para nos levar a criticar e a julgar os outros e para semear a discórdia. Observe que cada um dos 4 amigos de Jó tem uma razão para oferecer e para argumentar. Sabe por quê? Porque a própria explicação das experiências e problemas deles, nós damos ao outro o que nós temos. E que tal olhar por outro lado? Quando o homem perde tudo e fica na pobreza, normalmente ele também perde os seus amigos. Jó deveria ser muito rico assim em amigos também, né? Porém, ainda restaram 4 que foram lá vê-lo, acompanhá-lo. Apesar do consolo estar equivocado, eles foram 4 amigos fiéis. Olha por esse lado. Pense quanto isso é importante, porque quando você estiver na pior, entendeu? E ver assim a sua amiga lhe procurando, o seu amigo lhe procurando para compartilhar algo com você, querendo dividir, querendo levar a palavra, levar um consolo, até mesmo uma crítica, uma palavra de exortação. Agradeça a Deus. Veja também o que acontece com a esposa de Jó. Ela estava desesperada, desanimada. Ela chega ao ponto de dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas no final de tudo, Deus, sabe, vê Jó em humildade de espírito e resolve o problema, responde a ele, né? E o livro acaba com perguntas de Deus, né? É assim uma grande lição, porque nesse livro nós vemos o homem mais justo de todos sendo o maior sofredor do mundo. No Novo Testamento nós observamos o sofrimento de Jesus na cruz, né? E a consequência disso é nos levar, né, por amor a Cristo e ao Evangelho, suportar. Essa é a palavra.
E quando nós lemos pela segunda vez o livro de Jó, nós percebemos que ele teve assim acesso ao livro, a Deus, através do seu próprio sangue de sacrifício, para depois poder andar com Deus em integração divina. Olha que coisa mais linda, você percebe isso? Nem sempre nós vamos encontrar resposta para todos os atos de Deus. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são insondáveis. Quando nós temos uma consciência limpa, a gente não fica triste com as acusações de quem quer que seja. Nós também não precisamos ficar dando satisfação e mostrando a nossa versão para os outros, né? Nós simplesmente ouvimos e aguardamos que a ficha da outra pessoa caia e ela perceba. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele tinha assim consciência limpa com Deus, porque o coração dele era verdadeiro. Por isso ele pôde aceitar as acusações dos amigos, da mulher, e depois mostrar o quanto essas acusações estavam erradas. Porque muitos ímpios prosperam no mundo. E depois ele até orou por todos eles. Olha que coisa, gente. Deus confiava em Jó. E por isso permitiu. A palavra é permissão. O diabo não conseguiu, sabe, mostrar a Deus aquilo que ele tinha dito. E só conseguiu fazer porque Deus permitiu. Porque ele tinha dito que Jó só servia a Deus porque ele era rico. E se ele perdesse tudo e se tornasse pobre, ele deixaria de ser uma pessoa piedosa, íntegra. E começaria a blasfemar, reclamar. E Deus mostrou para ele que não era isso. Por isso que Deus permitiu que o inimigo fizesse tudo aquilo com Jó. Quando Deus se revelou a Jó, aconteceu aquilo que todos sentem quando Deus se revela de verdade. E não apenas por religiosidade. Quando você vive a verdadeira experiência com Deus, você percebe que Deus permite que cada um de nós, sabe, possamos assim sofrer, para que possamos nos ver a si mesmo, para que eu me veja a mim mesmo, para que você se veja você mesmo. Porque quando nós nos vemos a nós mesmos com nossos olhos espirituais e nós chegamos ao fim de nós mesmos, então Deus nos ergue com sua mão forte. Isso é muito profundo. O livro de Jó, ele nos leva assim, uma enorme esfera de conhecimento, amplia a nossa cosmovisão, desde as bênçãos espirituais, sei lá, como é que fala? As descobertas científicas. Quando a gente observa o poder de Satanás, né? Limitado na sua autoridade, apesar da sua força, isso é porque nós não conhecemos a nossa própria força de visualização, de poder que Deus nos deu. Esse é um livro assim, repleto de ensinos divinos e de filosofia humana. E nós observamos que a nossa razão humana jamais conseguiu ir além dos amigos de Jó, ao tentar explicar os grandes mistérios da natureza humana, criação de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as passagens mais queridas que eu li no livro de Jó, tá? Que eu acho, né? E nós percebemos também que ao ler esse livro, que Jó nunca tinha se visto a si mesmo, até que ele viu a Deus. E na hora que eu estava lendo isso, me fez lembrar de Isaías, quando ele viu a Deus e ficou estarrecido. Você assistiu o vídeo que eu postei aqui sobre Isaías? Está aqui na minha playlist, assista, tá? Veja o que Isaías diz quando viu o Senhor. É incrível. E você, consegue se imaginar no lugar de Jó? Primeiro cercado de fortuna, de família, de posição, de amigos, reconhecido por todos e por Deus como uma pessoa íntegra. E depois você consegue se imaginar, sabe, com as tragédias uma atrás da outra, e você perde tudo, inclusive a sua saúde, e fica reduzida à pobreza, sem filhos, porque todos eles morrem. E o seu cônjuge perde a confiança e os seus amigos vão embora e só restam 4 que ficam ali com você te incriminando. Jó, quando viu a Deus, ele estava a ponto de argumentar com o Senhor sobre o relacionamento entre eles, apesar de não conseguir compreendê-lo. Mas foi assim a visão
que o próprio Deus deu a ele, que completou a obra em Jó e o lançou ao pó. Porque nós nem sempre entendemos o que Deus está operando no campo de batalha em nosso coração. Depois que Jó humildemente reconheceu a sua pequenez diante desse Deus maravilhoso que nós temos, ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uau, que lindo, né? E logo depois vinha assim a grande confissão, né? Na verdade, eu falava do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Uau! Essa é a vitória da fé submissa. Porque quando nós nos curvamos à vontade de Deus, que tudo sabe, e é o nosso Criador, aí nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Incline-se para você vencer. Curve-se para obedecer. Essa é assim uma das maiores lições que Jó nos deixa nesse livro rico de preciosidades para a nossa vida. Reflita, estude a palavra de Deus, receba as bênçãos, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, porque Ele tudo pode, Ele é bom o tempo todo, é fiel o tempo todo, nós é que não somos. Beijo no seu coração. Fui. Tchau. Olha que lindo. Olha só onde eu estou. Demais, né? Beijo. Fui. Tchau.